Olá, pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem por aí? E aí, estão gostando da disciplina? Da nossa disciplina Bioprospecção de Fitoquímicos, Avaliação Tóxico-Genética, que ministram aula eu, Verônica Elisa Pimenta Vicentini, a Michele Cristina Heck e a Mariane Aparecida Franco de Godoy. Já conheceram todas, né? E espero que tenham gostado da disciplina, ou estejam gostando ainda. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula comigo e que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre este assunto, tá? Então, vamos começar pelo título desta nossa aula. Nós vamos falar sobre as regulamentações e políticas de segurança na saúde e meio ambiente. Porque para tudo a gente precisa de regulamentações, regras, leis, para que a gente possa seguir e da melhor forma possível, para que as coisas não percam o controle, né? Das ações e daquilo que é o melhor para todos. E também, ligada a essas regulamentações, lógico, estão as políticas, né? Que tratam esses assuntos, que no caso é de segurança na saúde e meio ambiente, ou seja, o que trata este assunto que nós estamos falando agora. Então, esse é nosso assunto de hoje. Então, vamos para o próximo slide. Que são as regulamentações? Então, as regulamentações que visam proteger a saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, estabelecendo padrões e procedimentos para garantir um ambiente de trabalho seguro e sustentável. Essas diretrizes são implementadas por meio de normas regulamentadoras, políticas internas das empresas e leis ambientais. Então, nós vamos ver essas normas regulamentadoras, vocês já devem ter ouvido falar, que são as NRs. Então, tem várias NRs e que elas regulam como trabalhar dentro de uma empresa, no meio ambiente, quais são as regras, quais são os regulamentos para que seja um trabalho da melhor forma possível. Não só para o meio ambiente, mas para a segurança dos indivíduos que ali trabalham. E, claro, quando a gente pensa em meio ambiente, nós estamos falando do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é isso que se espera, né? Que seja dos micro-organismos, de todos os animais, de todas as plantas, né? E todos esses fazem parte do meio ambiente. Bom, então vamos falar um pouquinho das NRs. A número 1, então, dessas regulamentações são as normas regulamentadoras. As NRs são um conjunto de requisitos e procedimentos técnicos relacionados à segurança e saúde no trabalho, emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Elas abrangem diversas áreas, como equipamentos de proteção individual, condições sanitárias, atividades insalubres e perigosas, entre outras. Os equipamentos de proteção individual, acredito que todos vocês conheçam, que são os EPIs. Alguns exemplos de NRs, alguns números, né? NR4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. A NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. E NR15, que trata das atividades e operações insalubres. Bom, o cumprimento das NRs é obrigatório para empresas de diversos setores, visando garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Isso é em qualquer tipo de empresa, seja pública, seja privada, seja um ambiente universitário, um ambiente acadêmico,
não importa. Dependendo da atividade, tem as regras específicas para o trabalho, seja no hospital, no laboratório, onde quer que seja. Onde você tem que usar os EPIs, os EPCs, e existem regulamentações para o trabalho que você vai fazer. Bom, o item 2, Políticas de Saúde e Segurança, que é o SSMA. As empresas também desenvolvem suas próprias políticas de saúde, segurança e meio ambiente, SSMA, complementando as NRs e adaptando-as às suas particularidades. Porque, claro, quando você trabalha numa academia, existem particularidades que são diferentes de você trabalhar num hospital, por exemplo. Então, essas políticas estabelecem princípios, objetivos e diretrizes para a gestão de SSMA, incluindo a prevenção de acidentes, a promoção da saúde ocupacional e a proteção do meio ambiente. Elas também podem abordar aspectos como a comunicação de riscos, o treinamento dos trabalhadores e a participação em programas de SSMA. A política de SSMA deve ser amplamente divulgada e aplicada em todos os níveis da organização, com o envolvimento de todos os colaboradores, ou seja, cada um é responsável pelas suas atividades, tem que seguir as normas e as regulamentações, de acordo com a sua atividade e o seu tipo de trabalho. Bom, o item 3 é a legislação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei número 6938, de 81, define princípios e instrumentos para a proteção do meio ambiente no Brasil. Essa legislação abrange diversos aspectos, como a prevenção da poluição, o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade. As empresas devem cumprir as leis ambientais e adotar medidas para minimizar seus impactos no meio ambiente, como a gestão de resíduos, o controle da emissão de poluentes e o uso eficiente de recursos naturais. A integração da legislação ambiental com as políticas de saúde, segurança e meio ambiente é fundamental para garantir a sustentabilidade das operações empresariais. Ou seja, nós temos que cuidar da saúde, da segurança, do meio ambiente, dos trabalhadores e do meio ambiente como um todo. E empresas que eles têm que ter um sistema, um controle da poluição que eles emitem, do uso dos recursos naturais, da proteção da biodiversidade do meio ambiente, e tem que minimizar os impactos que causam no meio ambiente. Ou seja, jogar resíduos, rejeitos na terra, no ar, no solo, né? No solo, no ar, nas águas. Tudo isso tem que ser controlado e tem que ter medidas para minimizar isso, esse controle desta poluição, né? Desse descontrole, e que quem vai sentir é o meio ambiente e todos os organismos. Bom, a prevenção da poluição, o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade, isso que nós estamos já falando no slide anterior, são pilares da sustentabilidade ambiental. Só um segundinho aqui, que eu tenho que pôr aqui para continuar na chamada. Pronto, voltando. Então, isto que nós falamos da biodiversidade são pilares da sustentabilidade ambiental, interligados e essenciais para a saúde do planeta
e o bem-estar humano. Ações como reduzir, reutilizar e reciclar, economizar energia e água, plantar árvores e optar por transportes sustentáveis são exemplos de práticas que contribuem para esses objetivos. Esse reduzir, reutilizar e reciclar é aquela política ou comportamento, né, dos 3 R's que vocês também já devem conhecer. Então, previsão, uma dessas atividades que temos que fazer, prevenção da poluição. Então, como temos que prevenir? Reduzir a emissão de poluentes, seja no ar, na água ou no solo. É fundamental para a saúde humana e a preservação do meio ambiente. Controlar o descarte inadequado de resíduos, incluindo plásticos e outros materiais poluentes, é crucial para evitar contaminação de ecossistemas. Promover a educação ambiental para conscientizar a população sobre os impactos da poluição e incentivar práticas mais sustentáveis. E investir em tecnologias limpas e fontes de energia renovável para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e suas emissões. Então, fazendo todas essas atividades, são formas da gente prevenir o aumento, pelo menos, da poluição, né? A gente sempre fala em questão de empresas, indústrias, né? Mas nós também, como indivíduos, como população, nós, como sociedade, né, como grupos, nós temos que promover a educação ambiental. Então, de alguma forma, nós temos que conscientizar os nossos pares para tomarem consciência sobre o que pode acontecer com os impactos da população no meio ambiente. Então, tudo isso a gente tem que agir desta forma para prevenir a poluição. Uso sustentável dos recursos naturais. Explorar os recursos naturais de forma a garantir sua disponibilidade para futuras gerações, evitando o esgotamento e a degradação. Adotar práticas de consumo consciente, como reduzir o desperdício de água e energia e optar por produtos com menor impacto ambiental. Incentivar a economia circular, que busca reutilizar e reciclar materiais, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos. Implementar práticas de agricultura sustentável, que minimizem o uso de agrotóxicos e a degradação do solo. Então, vocês vejam aqui como que a gente pode cuidar dos recursos naturais, que depois esses recursos naturais vêm em nosso próprio benefício. O outro item, a proteção da biodiversidade. Preservar a variedade de espécies de plantas e animais e seus habitats é fundamental para a saúde dos ecossistemas. Combater o desmatamento, a caça predatória e a pesca excessiva, que são ameaças à biodiversidade. Criar e proteger áreas de conservação, como parques e reservas naturais, para garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas. Promover a educação ambiental e a conscientização sobre a importância da biodiversidade para a manutenção da vida do planeta. Então, vocês vejam que nesses 3 itens que nós falamos, desculpa, deixa eu voltar aqui. O anterior, prevenção da poluição, uso sustentável dos recursos naturais e proteção da biodiversidade, se nós conseguirmos cumpri-los, com certeza o meio ambiente, os organismos e todos nós vamos agradecer, porque vai ter uma melhoria com essa conscientização, uma melhoria em tudo e para todos, para o bem de todos. Bom,
Continuando falando sobre isso, ações conjuntas e coordenadas nessas 3 áreas, prevenção da poluição, uso sustentável dos recursos naturais e proteção da biodiversidade, são essenciais para garantir um futuro sustentável, onde o meio ambiente seja protegido e os recursos naturais sejam utilizados de forma responsável, beneficiando tanto a sociedade quanto a natureza. A sustentabilidade é um conceito fundamental para garantir um futuro saudável para o nosso planeta. Ela envolve ações que visam equilibrar o desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente e a promoção da justiça social. E a biodiversidade é a vida no planeta em todas as suas formas, incluindo desde os mais remotos seres até a vida humana e suas interrelações. Devido às suas proporções continentais, diferenças climáticas e os diferentes biomas, o Brasil abriga a maior diversidade de espécies do mundo. Então, nós que aqui vivemos, temos o dever e a obrigação de cuidar do nosso planeta, claro, e do nosso país, das nossas cidades, dos nossos ambientes, né? Das nossas terras, das nossas águas, do nosso ar. Nós temos a obrigação de cuidar. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Lei da Biodiversidade, que é a Lei Federal número 13.123 de 2015. Então, esta lei tem por objetivo regular as atividades de pesquisa e desenvolvimento com o patrimônio genético de espécies da biodiversidade brasileira e dos conhecimentos tradicionais a ela associados, de modo a promover o seu uso sustentável e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes dessas atividades, para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, essa é a lei muito importante, porque nós temos que cuidar do nosso patrimônio genético, a biodiversidade brasileira e dos conhecimentos tradicionais, que tradicionalmente nós temos conhecimentos adquiridos, né, pelos povos, pelos tempos, né, e nós temos que cuidar disso, e caso isso venha se tornar um bem de uso público, tem que se fazer um uso sustentável, regulamentado, e uma repartição justa dos benefícios decorrentes dessas atividades. Equitativa para todos, todos podem se beneficiar com isso. E por quê? Para conservação e uso sustentável da biodiversidade, dessa biodiversidade nacional brasileira que nós temos em grande quantidade, né? Então, continuando na lei, as 3 principais obrigações estabelecidas pela lei são as seguintes: cadastro. As atividades de pesquisa e desenvolvimento com o patrimônio genético da biodiversidade e com os conhecimentos tradicionais a ele associados, devem ser cadastradas em uma plataforma eletrônica denominada Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, é o SISGEN, inclusive quando o objetivo é que sejam feitas no exterior. Aqui nós temos o endereço do SISGEN. A notificação, os produtos acabados e os materiais reprodutivos desenvolvidos a partir de pesquisa e desenvolvimento com patrimônio genético da biodiversidade e conhecimentos tradicionais a ele associados, devem ser notificados antes do início de sua comercialização, assim como o cadastro. E por último, repartição de benefícios.
o fabricante do produto acabado ou produtor do material reprodutivo deve repartir os benefícios decorrentes de sua exploração econômica. Ou seja, essas três principais obrigações estão estabelecidas na lei da biodiversidade. Só um pouquinho que eu voltei em vez de ir para frente, né? Continuando sobre a lei. O patrimônio genético, o PG, né, significa informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos. Então, aqui, vocês já entendem o que é o patrimônio genético. É informação de origem genética de espécies, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos. Ou seja, vegetal, animal, de espécies microbianas ou espécies de outra natureza. O patrimônio genético brasileiro é um bem de uso comum do povo, encontrado em condições in situ, no local, né? Inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou também ou mantido em condições ex situ, desde que encontrado em condições in situ no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Ou seja, ele pode vir de fora, mas ele vai estar adaptado in situ, no território nacional. Então, ele tem uma origem ex situ, mas ele vai estar adaptado ao nosso território nacional. Também são consideradas como patrimônio genético nacional as variedades tradicionais locais ou crioulas de plantas e as raças localmente adaptadas ou crioulas de animais. Estes patrimônios genéticos sempre estarão relacionados a algum conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, que é o CTA. Tá? Então, a lei da biodiversidade trata do patrimônio genético nacional. Continuando na lei, o acesso ao patrimônio genético refere-se à utilização da informação genética de espécies nativas do Brasil para pesquisa, desenvolvimento de produtos e atividades comerciais, como remédios, perfumes e cosméticos. Então, essas espécies podem ser plantas, animais, micro-organismos. Então, espécies nativas do Brasil, esse é o patrimônio genético nacional, e o acesso ao patrimônio genético pode ser feito por utilização destas espécies para pesquisa, desenvolvimento de produtos e atividades comerciais. O patrimônio genético nacional e os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira têm sido uma grande contribuição para o desenvolvimento de novos produtos, muitos deles patenteados, visando a sua exploração comercial. Então, usa-se o patrimônio genético, usa-se os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira e desenvolve-se produtos. Muitas vezes eles são patenteados, visando a exploração comercial desses produtos. Exemplos de setores que utilizam PG e CTA são os setores cosmético, farmacêutico, da agricultura e pecuária. Nesse slide de número 14, nós estamos vendo aqui exemplos de uso do patrimônio genético. Então, nós podemos usar em alguns setores. Na pesquisa, como se usa o patrimônio genético.
estudar a composição genética de plantas para desenvolver novos medicamentos ou cosméticos. Então, quando se faz isso na pesquisa, você está usando o patrimônio genético. No desenvolvimento de produtos, utilizar a informação genética de micro-organismos para criar produtos com valor comercial, como enzimas ou biopesticidas, por exemplo. O conhecimento tradicional. Acessar e utilizar o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê exemplos de uso do patrimônio genético na pesquisa, no desenvolvimento de produtos e com o conhecimento tradicional. Bom, advindo de tudo isso que nós estamos falando em nacional, do Brasil, o que surge para a gente ficar em alerta? É o sistema, eu não sei nem como falar, da biopirataria. Então, o avanço da biotecnologia e a fragilidade dos marcos legais de proteção da biodiversidade expõe perigosamente o conhecimento tradicional às ações de biopirataria. Então, se nós não cuidamos, tem gente que vai querer cuidar, né? A biopirataria é a exploração e utilização ilegal de recursos biológicos, incluindo plantas, animais e conhecimentos tradicionais de comunidades locais, como indígenas e ribeirinhos, para fins comerciais, por empresas ou indivíduos, sem a devida autorização e repartição de benefícios. Isso é a biopirataria. A biopirataria é o contrabando de diversas formas de vida e ainda trata da perda de controle sobre o uso dos recursos naturais. E por este motivo, é preciso combatê-la para que nossas espécies não se tornem totalmente extintas e o conhecimento da população que vive em locais de vasta diversidade ecológica não seja roubado. Então, nós temos que cuidar, combater a pirataria. Imagina, pode extinguir espécies nacionais, esses conhecimentos tradicionais podem ser roubados. No Brasil, país com alta biodiversidade, a biopirataria causa prejuízos econômicos, ambientais e culturais. E os maiores casos de biopirataria no Brasil ocorrem na Amazônia, na Mata Atlântica, na Caatinga e no Pantanal. Principalmente porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E essas regiões que nós falamos agora são grandes regiões, difíceis de serem fiscalizadas. Então, e com uma riqueza em biodiversidade e uma riqueza em tradição regional, de uso, de conhecimento, né? De efeito, de finalidade. Então, são os locais que são mais procurados, roubados pela biopirataria. Continuando ainda, esses recursos roubados podem ser utilizados para desenvolver novos produtos, como medicamentos, cosméticos e alimentos, e são patenteados e comercializados em outros países, muitas vezes com preços elevados, gerando lucro para os biopiratas e deixando o país de origem com poucos benefícios. Então, vocês vejam que, além de tudo, né, economicamente, há uma perda muito grande. A biopirataria é um problema sério que exige esforços contínuos para ser combatido. A proteção da biodiversidade brasileira e o respeito aos direitos das comunidades tradicionais
são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável do país. O combate à biopirataria no Brasil envolve ações urgentes como fortalecimento da legislação, aumento da fiscalização, regulamentação do acesso ao patrimônio genético e incentivo à pesquisa e desenvolvimento, promovendo a pesquisa científica, biotecnológica, né? E o desenvolvimento tecnológico no Brasil, valorizando a biodiversidade local e buscando soluções sustentáveis para a exploração de seus recursos. Então, nós temos a biodiversidade, nós temos um patrimônio genético, nós temos um conhecimento tradicional muito grande, principalmente em determinadas regiões, e nós não podemos perder tudo isso. E ações urgentes têm que ser feitas. A legislação é muito, digamos, suave. Aumento da fiscalização. O país é grande, então a fiscalização é muito difícil, mas tem que se arrumar formas de fazer, de aumentar essa fiscalização. E com uma legislação mais rígida, isso também melhora. Uma regulamentação séria e fiscalizada sobre o acesso ao patrimônio genético e o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento. Por quê? Nós temos todo o material, nós temos que valorizar essa biodiversidade local e nós temos que buscar soluções sustentáveis para a exploração dos nossos próprios recursos. Bom, aqui neste slide, nós temos exemplos de biopirataria de plantas brasileiras. Então, vocês vejam, na coluna da esquerda, essa é em verde azulado, né? Tem o nome da planta. No centro, tem uma coluna de local onde ela é encontrada, o efeito que ela causa. E do lado direito, sobre a biopirataria. Então, vamos ver rapidamente. Pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica. A biopirataria, a exploração pelos portugueses. Seringueira, árvore da floresta amazônica, produz látex e a borracha, né? Foi contrabandeada para o Royal Botanic Garden, em Londres. A ayahuasca é uma planta medicinal amazônica usada por comunidades indígenas em rituais e pela seita Santo Daime. Foi patenteada por um laboratório multinacional que ainda conseguiu autorização para utilizá-la comercialmente. O curare, um extrato vegetal conhecido de várias tribos brasileiras, é uma substância paralisante. Tem uma patente depositada por uma multinacional, virou base para relaxantes musculares, hoje produzidos por 3 laboratórios e é vendido livremente nos Estados Unidos. O cupuaçu é uma fruta amazônica que tem um bom aroma e um bom sabor, né? Muito bom. Tem uma patente requerida por uma empresa japonesa. Pau-rosa da Amazônia, árvore nativa da Amazônia, com aroma amadeirado, doce e produz óleo essencial. A perfumaria da Mademoiselle Coco Chanel usou desde 1921 o óleo essencial extraído de sua madeira. Açaí ou jussara, frutos de palmeiras, açaí na Amazônia e jussara na Mata Atlântica. Usa-se como um tipo de palmito, né? O nome foi registrado no Japão. Andiroba, óleo extrato dos frutos da bacia amazônica, hidratante, é usado como hidratante e anti-inflamatório da pele. Registrados pela empresa francesa Yves Rocher, no Japão, França, União Europeia e Estados Unidos. Olhem quantos lugares
foi registrado essa planta, que é nossa, né? Copaíba, óleo da planta medicinal brasileira, anti-inflamatório, antisséptico e antimicrobiano, e tem outros usos. A patente registrada pelas empresas francesa Technicoflor e norte-americana Aveda. A espinheira santa, uma planta medicinal brasileira, trata problemas estomacais. A empresa japonesa Nippon Mectron detém uma patente de um remédio com espinheira santa. O jaborandi, nativa da região amazônica e da Mata Atlântica, cuida da saúde capilar. Patente registrada pela indústria farmacêutica alemã Merck. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, Vocês podem olhar isso agora, quem já ouviu falar de biopirataria ou não, ou quando vocês agora ouviram um pouco mais, aumenta a curiosidade, tem várias outras situações e outros contrabandos que são muito conhecidos, que são até famosos, né? Mas que eu não coloquei aqui. Eu coloquei algumas plantas, porque nós temos trabalhado aqui com fitocompostos, né? Então, por isso eu foquei em algumas que têm efeitos importantes, né? Então, tentem olhar outras plantas brasileiras e outros elementos, outras situações de roubos por biopirataria, tá? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês nesta aula, para vocês terem uma ideia das regulamentações, de como é isso importante, como é importante ter leis para a questão da biodiversidade, do uso dos recursos tradicionais. Nós não podemos perder isso de vista, esse nosso patrimônio, né, genético, do nosso Brasil, né, que nós temos uma biodiversidade muito grande, apesar do nosso tamanho enorme, apesar ou graças a isso, mas as legislações precisam ser mais rigorosas, a fiscalização tem que ser mais presente, e tem que se dar também, valorizar as pesquisas, o desenvolvimento das pesquisas, para se descobrir e se ampliar o conhecimento e o uso desses recursos na investigação da nossa flora e fauna nacional, né? Com isso, podemos transformar isso em produtos que podem ser economicamente importantes, podemos usar isso para investimento em outras pesquisas e também para uso por populações que têm essa condição, esse conhecimento tradicional e que muitas vezes habitam regiões onde esses produtos, esses compostos químicos, esses fitoquímicos estão presentes. Tá? Então, tudo isso é extremamente importante. Então, eu espero ter passado esse conhecimento para vocês ficarem em alerta, passarem para os seus pares esse conhecimento, essa responsabilidade que nós temos que cuidar do que é nosso, né? Valorizar o que é nosso, cuidar do que é nosso. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula nós falamos um pouco mais e falamos um pouquinho mais dos fitoquímicos, tá bom? Espero que vocês tenham se interessado mais pelos nossos problemas e pelas nossas riquezas
brasileiras nacionais, né? Então tá, até a próxima, fiquem com Deus e até mais.